Ok, vamos lá. De que é feito o universo? Parece uma pergunta simples, né? Mas talvez seja a mais fundamental de todas. E as fontes que a gente tem aqui hoje, elas propõem um modelo que, olha, desafia completamente a nossa visão mais materialista. Não é só sobre átomos e galáxias. Exatamente. A nossa análise hoje mergulha no capítulo 2 de O Livro dos Espíritos, que fala dos elementos gerais do universo. Mas a ideia não é fazer um resumo. É quase uma aula mesmo, uma exploração da arquitetura da realidade segundo essa filosofia. É um convite para a gente repensar tudo. Então a missão aqui é desmontar essa arquitetura. Entender os conceitos de espírito, de matéria e, o que eu acho mais intrigante, o que une os dois. Para isso, vamos usar o Livro dos Espíritos como nosso mapa e a Revista Espírita como um guia de campo, que dá mais detalhes, né? O grande mistério que eles tentam resolver é como o imaterial e o material conseguem conversar. Qual é a ponte? Bom, para começar, a base de tudo, segundo a questão 27, é o que eles chamam de Trindade Universal. À primeira vista, parece só uma lista de coisas: Deus, Espírito e matéria. Mas o que tem de tão revolucionário nisso? Muitas filosofias falam disso. A revolução não está nos nomes, sabe? Está na relação entre eles. Primeiro, Deus. Ele não é apresentado como uma figura, mas como a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É a fonte, o ponto de partida. Certo. Mas o livro faz uma distinção que é crucial. Ele compara Deus a um pintor. A gente vê a inteligência do pintor no quadro, mas o quadro não é o pintor. Isso já nos afasta daquela visão panteísta, onde tudo seria Deus. Entendi. Essa distinção é muito importante. Mas e os outros dois? Espírito e matéria? É aí que a coisa começa a ficar diferente, não é? É aí que a nossa visão de mundo é virada de cabeça para baixo. O espírito é definido como o princípio inteligente do universo. Não é uma energia vaga, tipo, é o princípio por trás da consciência, da vontade, do pensamento. Uhum. Mas a grande sacada mesmo está na redefinição do que é a matéria. Porque na nossa visão comum, matéria é só coisa. É inerte, passiva. É o palco onde a vida acontece. Exato. E aqui não. A fonte descreve a matéria como o laço que prende o espírito, é o instrumento que lhe serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, ele exerce sua ação. Pensa no que isso significa. A matéria deixa de ser uma prisão, ela se torna uma ferramenta. Uma ferramenta indispensável. Indispensável. É como um músico e seu violino. O músico é o princípio inteligente, o espírito. O violino é a matéria. Sem o violino, a música dele não pode ser ouvida no nosso mundo. A matéria não é a vilã da história, ela é uma parceira, ativa e necessária. Nossa, eu gostei muito dessa analogia. Então não é uma luta de espírito contra matéria. Não. É uma colaboração. Isso muda tudo. E a questão 25 vai direto nesse ponto, né? Pergunta se um é só uma propriedade do outro. E a resposta é um não, bem claro. São distintos, mas a união deles é o que permite, e essa frase é fantástica, intelectualizar a matéria. Eu lembro que a primeira vez que li isso eu parei. Tive que reler. Intelectualizar a matéria. É uma ideia muito forte. Muito. A ideia é que a matéria, por si só, é caos. O espírito é o agente que impõe ordem, propósito, inteligência a ela. E para nós, aqui na Terra, essa união é a única forma de nos manifestarmos. Nossos sentidos, como a fonte diz, não foram feitos para perceber o espírito puro. A gente precisa de um corpo, dessa interface. O que nos leva direto para a nossa própria Constituição. Se essa colaboração é a lei do universo, nós deveríamos ser o principal exemplo disso. E o livro confirma, falando que o ser humano tem duas naturezas. Precisamente. Nós somos o microcosmo dessa grande lei. Pelo corpo, a gente pertence à natureza animal, com os instintos, as necessidades. E pela alma, que o livro define de forma bem simples como o espírito encarnado, a gente pertence à natureza dos espíritos. Nós somos essa criatura híbrida.
uma ponte ambulante entre esses dois mundos. E é essa tensão, essa dualidade que define a experiência humana, né? Exato. Certo. O modelo está montado. Temos o princípio inteligente, o espírito e o instrumento, a matéria. Mas ainda falta a peça central, o grande mistério. A fonte descreve a matéria como grosseira demais para que o espírito, que é etéreo, possa atuar nela diretamente. É como, sei lá, tentar esculpir um grão de areia com uma marreta. A ferramenta não é compatível. Como essa ponte que a gente falou no início realmente acontece? Essa é a pergunta de $1 milhão. E a resposta é o conceito talvez mais fascinante e complexo de toda essa cosmologia. A questão 27, depois de apresentar a Trindade, acrescenta um elemento que funciona como o grande conector, o fluido universal. Pera um pouco, fluido universal? Isso pode soar meio anacrônico, sabe? Quase como o éter, que a ciência do século XIX tentou provar e depois abandonou? Como as fontes diferenciam esse conceito de uma ideia científica que já foi ultrapassada? Essa é uma objeção excelente. E a resposta está na função e na natureza desse fluido. Ele não serve para explicar a propagação da luz, como era o éter. A função dele é outra. A função é ser o intermediário plástico entre o pensamento e a matéria densa. As fontes o descrevem como a matéria-prima do universo. A matéria-prima? Sim, tudo que a gente conhece, a eletricidade, o magnetismo, a luz, o calor, seriam apenas modificações ou condensações desse elemento primordial. A Revista Espírita de 1866 é bem explícita nisso. Ela diz que esses fenômenos são manifestações variadas de um único princípio. Então ele não é uma coisa, mas a potencialidade de todas as coisas. Tipo uma argila cósmica que pode ser moldada em diferentes formas. Exatamente essa a ideia. É o agente que permite a coesão. O livro chega a dizer que sem ele, a matéria ficaria num estado de divisão perpétua. Ou seja, os átomos nunca se juntariam para formar nada. Ele é o cimento do universo. Nossa! E a revista de 1858 vai além. Chama ele de princípio vital e o agente principal por trás das manifestações espirituais. Ele permeia tudo. Ok, estou tentando visualizar isso. Se esse fluido é como uma internet cósmica que conecta tudo, como é que a minha alma consegue um modem para se conectar ao meu corpo? Existe uma interface individual? Como esse oceano universal se torna algo pessoal que liga o meu espírito ao meu corpo? Essa é a transição perfeita. Você acabou de definir a função do perispírito. É exatamente isso. Ele é o modem pessoal. As fontes o definem como um envoltório semimaterial que une o espírito ao corpo. Ele é a nossa porção individualizada e condensada do fluido universal. E de onde ele vem? Ele é igual para todo mundo, em todo lugar? Não, e aqui as implicações são enormes. A questão 94 explica que ele é extraído do fluido universal de cada planeta. O perispírito de um espírito ligado à Terra é feito da matéria fluídica da Terra. O de um ser em Júpiter, que é descrito como um mundo mais evoluído, seria formado a partir dos fluidos de lá. Seria muito mais etéreo, mais sutil. Isso é incrível. Então, um espírito terráqueo não poderia simplesmente decidir encarnar em Marte amanhã. Ele precisaria de um upgrade, de um perispírito totalmente novo, compatível com a matéria de Marte. As implicações para uma viagem interplanetária da alma são gigantescas. As implicações são exatamente essas. A adaptação é necessária. E a Revista Espírita de 1866 detalha um pouco a composição dele, mencionando elementos como eletricidade, fluido magnético, tudo no estado semimaterial. Certo. Por meio dele que o pensamento do espírito se traduz no impulso nervoso que move o braço. E é por meio dele que a dor de um corte no dedo é transmitida como uma sensação para a consciência do espírito. Ele é o tradutor simultâneo entre duas linguagens, a do espírito e a do corpo. E é ele que explica os fenômenos de aparições. Quando o corpo físico morre, o espírito não fica solto no vácuo. Ele mantém esse corpo semimaterial. Precisamente. O corpo denso se desfaz, mas o espírito conserva esse segundo envoltório, o perispírito. É ele que mantém sua individualidade e sua forma.
É esse corpo fluídico que, em certas condições, pode se tornar visível ou tangível para nós. Então, se a gente juntar todas as peças desse quebra-cabeça, espírito, matéria, fluido universal e perispírito, qual a imagem final que se forma? Qual é a grande lição dessa arquitetura cósmica toda? A imagem final é a de uma unidade profunda, de uma interconexão absoluta em toda a criação. A Revista Espírita, de 1866, tem uma passagem que eu acho belíssima sobre isso. Ela explica que todos os corpos da natureza, do mineral ao ser humano, passando pelos vegetais, animais, são formados, em última análise, pelos mesmos elementos, que são apenas modificações daquele princípio único, o fluido cósmico universal. Então, a diferença entre uma pedra, uma árvore e o meu cérebro é essencialmente o grau de complexidade, a organização e a intelectualização desses elementos pelo princípio espiritual? Em essência, sim, e isso nos leva a uma conclusão que redefine a fronteira entre o natural e o que a gente chama de sobrenatural. O corpo físico e o corpo perispiritual têm a mesma origem, o mesmo fluido. Eles só estão em dois estados diferentes. Um mais denso e outro mais sutil. Exato. Um é materializado e ponderável, a gente pode pesar e medir. O outro é eterizado e imponderável. Portanto, não tem nada de mágico ou de antinatural num espírito se manifestar. É apenas uma lei da natureza que a gente ainda não domina, que é a interação entre dois estados da mesma matéria primordial. Isso praticamente apaga a fronteira entre o mundo visível e o invisível. Não são dois lugares separados por um abismo, mas duas fases da mesma realidade, interligadas por esse fluido. Faz todo sentido o que a questão 86 diz, que o mundo espírita preexiste e sobrevive a tudo. Ele seria o estado fundamental das coisas. É a conclusão lógica. O mundo corporal, o nosso mundo físico, ele é descrito como secundário. É uma manifestação temporária, mais densa, da realidade primordial, que é a do espírito e desses fluidos. Nós vivemos, na verdade, numa pequena fatia do espectro total da realidade. Resumindo tudo, então, o universo, segundo essa visão, não é um palco vazio com objetos. É uma interação viva entre Deus, como inteligência suprema, o espírito, como princípio inteligente individualizado, e a matéria, como um instrumento de ação. Isso. E tudo isso conectado por uma rede onipresente, o fluido universal. E o nosso perispírito é a nossa placa de rede, a nossa conexão pessoal com essa imensa teia cósmica. É uma visão que propõe, como uma das fontes diz, uma profunda solidariedade entre todos os elementos da criação, do átomo primitivo ao arcanjo. Tudo está encadeado, tudo se apoia, nada está isolado na natureza. E isso nos deixa com uma reflexão final que me parece a consequência inevitável de tudo isso que a gente conversou. As fontes afirmam que o fluido universal é o veículo do pensamento. Se isso é verdade, e se o nosso perispírito, a nossa atmosfera individual, é feito desse mesmo fluido, qual é a verdadeira natureza da comunicação? Será que nossos pensamentos e sentimentos não são só eventos bioquímicos confinados no cérebro, mas sim emissões que estão literalmente moldando esse ambiente fluídico ao nosso redor, impactando uns aos outros de formas que a nossa ciência atual mal começa a suspeitar? Fica a pergunta no ar.